Cara, o Cruzeiro tem salvação hoje? Dá pra falar assim simplesmente com objetividade ou não? Me diga aí, meu velho, boa noite. Cara, o Cruzeiro tem salvação. Todos os clubes brasileiros, né? Todas as empresas, todo mundo tem salvação. O difícil é como e quanto tempo vai levar. E a gente né, ao longo dessa hora aí que a gente vai conversar aqui sobre a situação do Cruzeiro, a gente pode tratar dessas possibilidades, né? Das tentativas, o que vai acontecer. Já queria começar, Rodrigo, com um episódio que me marcou muito, né? Essa era triste que o Cruzeiro vem passando agora. Queria que você contasse como foi, como foram, na verdade, aqueles bastidores daquela denúncia histórica que rendeu reportagem no Fantástico, com você, com a Gabriela Moreira, enfim. Queria que você contasse um pouco para a gente como que foi a apuração, como que chegou para vocês toda aquela catástrofe que aconteceu na gestão do Wagner Pires de Sá, que explodiu no Brasil inteiro. E vocês chegaram até a ser ameaçados, né, naquela época, e hoje a gente está vendo uma situação que era tudo verdade, né? Queria que você comentasse um pouquinho para a gente. Boa noite. E começa basicamente com aquela loucura do Arrascaeta ser vendido em 2018 e registrado em 2019, por incrível que pareça, né? Eu participei lá do Redação Sport TV, entrei pela manhã e entrei para contar aquela história, para dizer, olha, o Cruzeiro ele vendeu o jogador em janeiro de 19 e ele contabilizou no balanço de 2018. Por quê? Entra a receita a mais, reduz o prejuízo que ele tinha, assim ele não feria a regra do Profut. E fui bem pesado naquele assunto, como tinha que ser, né? Porque era absurdo o que o Cruzeiro estava fazendo naquele momento. A diretoria do Cruzeiro, né? A gente vai ter que o tempo todo fazer essa distinção. E aí, quando eu saí do programa, me ligaram duas pessoas. Uma me ligou na sequência, eu estava indo para o meu carro, ligou falando assim, cara, tem mais coisas sobre Cruzeiro. Eu vou te mandando aos poucos, e aí você vai publicando e a gente vê onde vai dar. E eu falei, não, eu não quero trabalhar assim, cara. Você me manda tudo, eu vou checar tudo, eu vou entender toda a história, e em vez de ficar fazendo pequeno bombardeiozinho, porque estava numa fase de aprovação de contas no conselho, estava naquele momento assim que era muita política, muita confusão. Eu não quero ficar fazendo joguinho político, eu quero pegar tudo, apurar, ver o que é que tem, e se for relevante, a gente faz uma matéria grande. E, curiosamente, foi exatamente o que aconteceu. Aí veio uma segunda pessoa que também tinha ali documentos relativos ao que estava acontecendo no clube, e com base nessas duas primeiras fontes, foi quando eu consegui o primeiro material, né? Aí foram, cara, madrugadas trabalhando naquilo, mais idas para Belo Horizonte para poder apurar mais, e o resultado foi mas acho que 1 mês e meio foi o período que levou entre essa participação e o Fantástico em si, 1 mês e meio, 2 meses, por aí. Ô, Rodrigo, eu vou te fazer uma pergunta, bem de leigo, tá? Porque disso eu não entendo absolutamente nada. E eu sempre tive essa dúvida. Muita gente fala assim, olha, o Cruzeiro pode chegar numa situação tão complicada que talvez ele tenha que declarar falência, reabrir, de repente voltar numa quarta divisão, etc e tal. Como já aconteceu. Eu me lembro, não sei, acho que até por motivos diferentes, mas clubes mais conhecidos como o Glasgow Rangers aconteceu, acho que o Portsmouth, time inglês bastante importante, também passou por uma situação assim. Primeiro, a que ponto precisaria chegar para que isso acontecesse? E segundo, caso isso acontecesse, como que se daria na prática? Essas dívidas do Cruzeiro de 1 bi, o que aconteceria? Esses credores ficariam sem receber nada? E o clube, ele voltaria aonde? Na quarta divisão do Mineiro, e aí teria que se classificar na primeira divisão do Mineiro para voltar a jogar a Série D de Campeonato Brasileiro? Como é que isso funcionaria na prática caso fosse a única saída que restasse ao clube? Primeiro, vamos dar um passo atrás para dizer, tem como o Cruzeiro se salvar pela via ordinária? Por ordinário eu digo comum, porque a gente já teve outros clubes endividados do futebol brasileiro que conseguiram se recuperar. Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Bahia, Ceará, Fortaleza, cada um na sua proporção, com seus problemas, conseguiu se recuperar e hoje são bons exemplos na parte financeira. Qual é a saída? Sempre é aumentar a receita, manter a despesa mais ou menos controlada e usar esse excedente para pagar dívida. E aí você leva 5, 6, o Flamengo levou 6
anos para conseguir voltar a ser competitivo. O Flamengo, que tem uma capacidade de arrecadação maior, que tem mais torcida, que conseguiu pegar luvas de Adidas numa fase que ainda tinha luvas de Adidas, hoje não tem mais, pegou luvas de transmissão, a gente também não sabe qual vai ser o tamanho disso na próxima negociação. Enfim, num momento excepcional, com o melhor cenário possível, o Flamengo conseguiu recuperar em 6 anos. É uma base que a gente tem. O Cruzeiro consegue fazer a mesma coisa em 6 anos? Acho difícil. Então vai levar quanto? 8, 10, 12, 15 anos para voltar a ser competitivo? Eu acho que por vias ordinárias não dá mais. Tá? É claro, enquanto nada melhor acontecer, vai continuar assim. Tem que arrecadar mais, tem que gastar menos, tem que voltar para a primeira divisão, tem que continuar na segunda divisão, na verdade. Né? Então, é isso, cara. Agora, não tendo como resolver assim, é aí que a gente começa a conversar sobre recuperação judicial, falência, insolvência, que são termos diferentes. Basicamente é o seguinte, o Cruzeiro é uma associação civil sem fins lucrativos. Em tese, ele não pode entrar em recuperação judicial, ou pelo menos isso não é assim convencional. A gente tem uma universidade no Rio de Janeiro que entrou em recuperação judicial mesmo sendo associação. A gente tem o Figueirense que está abrindo esse caminho em Santa Catarina, entrando em recuperação judicial. E essa costuma ser uma etapa anterior à falência em si, porque a falência ela não faz muito sentido, nem para os credores e nem para o clube em si. Então, o que deve acontecer é uma recuperação judicial. Basicamente é o Cruzeiro dizer, olha, não tenho como pagar as minhas dívidas, não tenho dinheiro para tudo isso, não tem saída. Vai juntar todos os credores, ele vai apresentar uma proposta para os credores, dizendo assim, olha, vocês me perdoam 90% das dívidas e os outros 80% vocês vão receber nos próximos 10 anos, em determinadas condições. Aceitam? Se os credores aceitarem, segue o jogo, ele deixa de receber aquele monte de cobrança, de bloqueio, de penhora, o que é ótimo, né? E consegue organizar a situação, aí ele tem que honrar esse acordo que foi feito com mediação da justiça. Isso acontece tudo no âmbito da justiça. Caso os credores digam, não, eu não quero, aí ele entra em falência. E falência significa vender tudo, pagar o que der e fechar as portas. Aí dá para alguém comprar a marca do Cruzeiro e fazer, né, e seguir adiante com a marca. Isso aconteceu lá nos casos europeus, né? Entra em falência, liquida, vende tudo, paga o que dá, e a marca em si vai para um outro proprietário, e esse proprietário volta com a administração. Passaram por isso o Rangers, a Fiorentina, tem vários casos lá no futebol europeu, mas lá eles já eram empresas, né? Então o caminho é um pouco mais testado, é um pouco mais fácil. Aqui não, aqui depende ainda de algumas variáveis, né? Associação, ou você abre uma brecha, ou ele vira empresa, né? Nessa SAF que está sendo aprovada agora no Congresso, ele inclusive já acabou de passar pelo Conselho Deliberativo a autorização para virar empresa. Eu acho que o passo natural vai ser ele entrar em recuperação judicial, e a mecânica é mais ou menos essa. Entendi. E esportivamente, caso ele declarasse falência e começasse de novo, a marca Cruzeiro, ele teria que começar lá na 4ª divisão do Campeonato Mineiro e demorar 4 anos pelo menos para tentar buscar uma vaga na Série D, é isso? Eu vou até dizer a resposta que eu ouvi do diretor jurídico da CBF. Já esse assunto de recuperação judicial não começou agora, né? Já está em pauta assim, há uns 2 anos, mais ou menos. Eu estava no Rio de Janeiro, na CBF, numa apresentação que eles fizeram de números, e aí a gente, entre repórteres, fazendo uma rodinha ali com o Rogério Caboclo e com o Santoro, que é o diretor jurídico, a gente perguntou, em caso de falência, o que acontece? A resposta dele foi, desce para a última divisão. Agora, essa foi uma resposta teórica que ele me deu 2 anos atrás. O que é que vai acontecer na prática? Vão abrir alguma exceção? Vai ter algum tipo de negociação? Não, você não volta para a última divisão do Mineiro, volta só para a última divisão nacional? Não sei. Aí é o campo de hipótese que a gente vai ter que esperar para ver. O Rodrigo, mas antes de passar para o Felipe, só uma questão. Você falou, só para deixar claro, você falou que pelas vias convencionais e ordinárias, você acha que ficou muito difícil a situação, porque ela levaria 15 anos, poderia levar 15 anos, então você acredita, não na falência, mas você acredita que essa questão poderia sair da esfera que já é mais conhecida no futebol brasileiro de recuperação, que é na base ali do esforço ano a ano e boas administrações. Você acha que vai para essa questão judicial mesmo? Acho que sim. Vocês querem compartilhar a tela para começar a falar dos números financeiros? Claro. Manda bala. Esse aqui é o texto que eu publiquei, muita gente já deve ter visto, mas ele vai dar base aqui para a gente conversar.
Basicamente aqui, a linha azul é o faturamento em cada ano, quanto o clube arrecadou, a linha cinza é endividamento, quanto que ele devia ao fim de cada ano, tá? Velho, essa relação aqui, não precisa ser especialista em finanças para ver que tá destroçado, né? O clube tá destroçado, não tem o que fazer. É muito mais dívida do que arrecadação. Lembrando que, ficando na Série B ou caindo para a Série C, como o Renan perguntou e a gente tratou na primeira resposta, esse faturamento tende a continuar no mínimo no mesmo lugar, mas talvez até cair. Sim. Então, assim, vamos pegar um outro gráfico aqui que também é assustador. Dívida pelo prazo. Tá? 31 de dezembro de 2020, o Cruzeiro terminou o ano com 312 milhões de reais a pagar no curto prazo, em menos de um ano. Portanto, no decorrer de 2021. Cara, vem cá, se o clube arrecada 110, como é que ele vai pagar todas as suas despesas e ainda achar 300 milhões para pagar dívida? De curto prazo, não estou falando nem de longo prazo, tá? Impostos parcelados, esquece. Só o curto prazo. O curto prazo é impraticável, é impossível, não tem o que fazer aqui. Então, qual é a saída? Geralmente seria pegar um empréstimo no banco para cobrir um buraco, mas não dá mais, porque esse dinheiro já foi todo antecipado. O Cruzeiro não tem mais receita para dar de garantia para conseguir empréstimo. Seria fazer um movimento para conseguir dinheiro com sócios torcedores. Tentou fazer, também não funcionou. Voltar para a primeira divisão, não está conseguindo. Implorar para o Pedrinho do supermercado BH para ele emprestar mais dinheiro, para colocar mais dinheiro. É isso que acontece rotineiramente. E acaba sendo a única solução. Só que, assim, mesmo o Pedrinho sendo uma pessoa rica e bem-sucedida na vida dele, não tem mais como pagar isso aqui com dinheiro de mecenas. Então, é por isso, assim. É claro que se você passar por 5, 6, 7 anos com tudo dando muito certo, o time encaixando, voltando para a primeira divisão, a torcida engajando, aumentando um pouco o faturamento, tendo lucro, cara, você vai conseguir em algum momento amenizar isso. Mas quanto tempo vai levar para isso acontecer? Eu acho que em menos de 6 anos é impossível. E aí é isso. Pode durar 8, pode durar 10. Quantos títulos o Flamengo, o Atlético Mineiro vão ganhar nesse período? É difícil, cara, é difícil. A situação do Cruzeiro é muito difícil. E é por isso, por causa dessa discrepância, que eu não acho que eles vão resolver isso por essa via ordinária. Eles vão testar alguma solução nova e essa solução, muito provavelmente, vai ser essa recuperação judicial. Eu tô no campo da hipótese aqui, tá? Não é apuração. Não, claro. Só para ficar claro. Isso é bastante importante deixar claro, porque assim, o que a gente está fazendo aqui são conjecturações do que pode acontecer com o Cruzeiro lá na frente. Basicamente isso. Antes de passar para o Felipe, por favor, gente, a gente tem aqui agora 154 pessoas ao vivo, é um número muito legal para ser um canal que está na sua 4ª live, que acabou de começar, mas pode melhorar se você deixar o like aí no vídeo e compartilhar esse vídeo, principalmente com seus amigos cruzeirenses. Tenho certeza que você conhece vários, manda no grupo do WhatsApp, fala, olha, os caras estão fazendo uma live super importante sobre as finanças do Cruzeiro, conversando abertamente sobre o que a gente pode esperar ou não do futuro desse clube, então é muito importante o seu compartilhamento, até para pessoas que não torcem, já expliquei, porque isso reflete muito o futebol brasileiro como um todo, e até que ponto um clube grande, gigante em sua história pode chegar se mal administrado. Olha, isso, Felipão, manda bala. Diga lá, Rodrigo. O número que eu prometi aqui pro Renan, televisão, 2019 na Série A, Campeonato Brasileiro, 61 milhões. Na Série B, 22 milhões e 600 mil. Isso aqui é pay-per-view. É 100% variável e foi quanto ele conseguiu. É de se esperar que, com o time sem conseguir reagir, esse valor até caia um pouco. Mas, claro, enfim, essa é a base. Se cair para a 3ª divisão, eu suponho que isso aqui vai ficar ainda pior.